Veneno é qualquer substância, seja preparada ou natural, que por sua atuação química é capaz de destruir ou perturbar as funções vitais de um organismo. O veneno mais poderoso do reino animal pertence à água-viva caixa australiana, também conhecida como cubozoa. O efeito é tão absurdo que um simples toque produz uma dor tão intensa que pode causar choque e ocasionar o afogamento da vítima. Claro, se ela não morrer antes por parada respiratória ou colapso cardiovascular. Essa palavra nos indica perigo, e sem dúvidas foi a melhor escolha possível de nomenclatura para dar ao mais extremo modelo que a Lamborghini havia produzido até então. O Veneno foi o mais próximo de um hipercarro que a gigante italiana já chegou. E é sobre esse monstro que eu vou falar nesse vídeo. Então, deixa o gostei para apoiar o meu trabalho, se acomoda aí e bora! O Veneno foi lançado em 2013 com uma produção curta, apenas 1 ano e 14 exemplares, sendo 4 cupês e 10 roadsters. E o motivo de eu afirmar que ele foi o mais próximo de um hipercarro que a Lamborghini já chegou é porque o Xian, apresentado em 2019, segue na sua mesma linha em termos de desempenho. O Vision GT e o LMF nunca saíram do virtual para serem comercializados, e qualquer outro modelo da marca que não tenha sido produzido em série existe apenas como um conceito, e são por esses motivos que eu cheguei a essa conclusão. O Veneno não foi um modelo feito do zero. Sua plataforma e todo o sistema mecânico foram emprestados do Aventador. O V12 aspirado de 6,5 litros rende 750 cavalos de potência e está acoplado a um câmbio manual automatizado de 7 marchas, ISR, que por sua vez faz a ligação entre o motor e o diferencial autoblocante. Para sair dos 700 cavalos no Aventador e chegar aos 750 na nova criação, a Lamborghini aumentou o fluxo de ar para a alimentação do motor e também fez algumas modificações no sistema de escapamento. Só pega a visão do quão importante é a respiração, e não só para o motor. E bom, o resultado desse ganho de potência foi simplesmente o desempenho mais insano de um Lamborghini, até aquele momento. O 0 a 100 é finalizado em apenas 2,9 segundos, e 355 km por hora é onde o ponteiro bate. Já na desaceleração, o sistema de carbono cerâmica marca presença, com discos de 400 mm na frente e 380 mm atrás. Falando do desenho, a gente já está acostumado com a carroceria cheia de vínculos e curvas dos modelos Lamborghinis, mas no Veneno eles foram além, tanto que existe uma separação de eras, de antes Veneno e pós-Veneno. E se você comparar os modelos da marca, vai perceber nitidamente essa transição. Cada linha do Veneno é pensada para alcançar o melhor coeficiente de arrasto possível, e olhando por esse ângulo, você consegue ter uma boa noção. Ao entrar pela frente, o ar sai por essa passagem, seguindo para o para-brisa. Quando chega ao teto, ele é canalizado diretamente para a traseira, onde se encontra essa aleta, que assim como nos aviões caças, atua para manter a estabilidade em altas velocidades. E até mesmo o desenho das rodas possui uma funcionalidade. Quando em movimento, o ar é redirecionado diretamente para o freio, ajudando no resfriamento do sistema. E cara, na boa, até o momento esse é o trio freio-roda-pneu mais lindo que eu já vi na indústria automobilística. Olha só, eu não encontrei nenhuma informação a respeito, mas observando a dianteira do Veneno pela visão aérea, eu achei as linhas um pouco semelhantes com as da cabeça do tubarão martelo. Eu não sei se os desenhistas da Lamborghini se inspiraram nele, mas sendo bem sincero, lembra um pouco sim. E chegamos nela, a nomenclatura. Para quem já está familiarizado com a tradição da Lamborghini, não é novidade. Veneno foi um touro que viveu até 1914. E assim, o Veneno não só comemora os 50 anos da fundação de sua marca, como também homenageia esse monstro. E segundo a própria Lamborghini, o Veneno, além de ser um dos mais agressivos, também foi um dos mais rápidos touros da história da tauromaquia. Quando o Veneno foi lançado, ele simplesmente se tornou um dos mais valiosos Lamborghinis já fabricados. 3,3 milhões de euros no lançamento.
Com essa quantia na época, você colocava na garagem 3 Bugatti Veyrons. E em 2019, um Veneno Roadster foi vendido em um leilão por mais de 7,6 milhões de euros, o colocando na lista dos carros mais caros já feitos até hoje. Eu poderia finalizar esse vídeo com uma boa frase de efeito, mas, sinceramente, eu não preciso dizer nada. O monstro já fala por si. E no vídeo anterior eu falei sobre o Murciélago, que assim como o Veneno também foi um touro mortal. E se gostou desse aqui, deixa o gostei aqui embaixo. Como eu sempre falo, isso vai me ajudar demais a alcançar as minhas metas. E antes de fechar esse vídeo, dá só uma bisoiada nesse fone aqui. O fone de ouvido Energy é intra-auricular e possui resistência à água. Apenas 15 minutos de carga já é o suficiente para te deixar viajando por 1 hora contínua. E tudo isso está disponível hoje. É só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo.